2024, sim, é um ano que a gente ainda não pode cravar muita coisa, né? Aliás, falar de tendências para gestão de pessoas, principalmente com a quantidade de mudanças que acontece hoje no mundo, é um grande desafio. Coisas que a gente vê acontecendo, principalmente relacionadas à tecnologia e que já estão impactando o dia a dia do trabalho e que eu acredito que a partir do ano que vem vão vir mais forte. O uso de inteligência artificial e de algoritmos que vão impactar diretamente a relação com o trabalho. Então, para empresas de serviço, para empresas de tecnologia, isso vai ter impacto brutal na produtividade e a gente vai começar a experimentar para aquelas atividades mais operacionais, para aquelas atividades de ponta, a gente vai começar a experimentar uma substituição de parte do trabalho. E isso traz para a gente duas questões, né? Duas principais questões. Primeiro, como que a gente vai olhar para a formação das pessoas, para a capacitação das pessoas, uma vez que a tecnologia entra substituindo a parte das funções ou trazendo mais produtividade? O que sobra, né, para um profissional? Essa é uma questão. E a outra questão é, nesse cenário de tanta mudança, de tanta transformação e de entrada da tecnologia no dia a dia do trabalho, como manter as pessoas engajadas e como manter as pessoas trabalhando ali e dando o seu melhor nesse cenário de bastante mudança e incerteza. Isso está muito conectado com a questão da inserção da tecnologia, né? E esses dois pontos, desenvolvimento de pessoas e manutenção do engajamento das pessoas. Nesse sentido, né, a gente vê já uma tendência dos últimos anos, que começou ali na pré-pandemia, escalou muito durante a pandemia com a digitalização do trabalho, que é a quantidade de tecnologias disponíveis para o RH. Hoje existem mais de 500 HR Techs no Brasil, desde recrutamento e seleção, onboarding, passando por desenvolvimento de pessoas, remuneração e assim por diante, para todos os subsistemas do RH. Então, esta já é uma tendência que vai se acentuar, porque você tem uma especialização dessas HR Techs nos temas específicos e o grande desafio do RH é lidar com todos esses dados. Você tem hoje pesquisas que a gente roda, informais, você tem cerca de 5 a 7, pelo menos 5 a 7 tecnologias para um RH de uma empresa de média a grande rodar os seus processos. Isso gera uma quantidade massiva de dados e os RHs estão meio travados sobre o que fazer com esses dados. Como fazer esses sistemas conversarem. E essa é uma tendência muito forte. Ajudar os RHs a organizarem os seus dados, o que a gente tem chamado aí de Babilônia de dados sobre pessoas nas empresas. A diversidade é um fato, né? E a diversidade em todas as suas dimensões. Cada vez mais os profissionais que estão nas organizações, seja banco, seja agro, varejo, o que for, você tem uma diversidade enorme de pensamento, de idade, gerações coexistindo, e para os RHs é cada vez mais difícil determinar qual é esta persona, porque não é uma persona mais que a gente está falando. Nós estamos falando de várias pessoas, vários tipos de pessoas, às vezes fazendo o mesmo trabalho ou estando no mesmo cargo ali, em localidades diferentes. Então, as necessidades do ser humano, elas têm que ser atendidas de forma cada vez mais customizada. E aí entra a tecnologia e entram os dados. A gente tem feito trabalhos, a gente tem feito projetos em que a gente ajuda as organizações a conectar todos esses subsistemas do RH e, de fato, conhecer melhor aquele profissional, aquela pessoa, com as diversidades, com as idiosincrasias. Então, daí a importância de você ter uma gestão de dados ali, de pessoas bem organizada e bem fundamentada. A gente tem ajudado em várias dimensões, mas principalmente nesse desafio de retenção de pessoas, nesse desafio de engajar os profissionais com essa diversidade toda. Hoje a gente tem ajudado a fazer estas conexões entre os subsistemas do RH, criar data lakes, criar centros de informação em que esses dados todos estejam conectados num único lugar e em cima desse data lake, dessas informações conectadas, a gente gera insights para engajamento, para redução de turnover, para atendimento das necessidades específicas das pessoas, né? Que são as necessidades fisiológicas, de segurança, necessidades sociais, de autoestima e de autorrealização. Então a gente procura, usando dados e entendendo essas dimensões das necessidades humanas, entender o que engaja as pessoas, o que faz as pessoas estarem nos negócios, o que faz as pessoas de fato estarem ali todo dia contribuindo. Isso gera um leverage
né, para as políticas de RH, de forma que você possa, de novo, não ter uma única persona em que você tem uma política única de RH para todo mundo, mas que você tenha grupos de personas com necessidades específicas, e aí o RH atua de forma muito mais inteligente e muito mais personalizada. Temos feito trabalhos muito bacanas nesse sentido.